Olá, estamos na primeira edição do Letra Entrevista. Nossa primeira entrevistada é a Carolina Helena. Carol, você gostaria de falar um pouco a respeito de sua vida? Então, eu sou professora de artes, eu trabalho na rede municipal de ensino, sou casada, tenho 2 filhos, né? Os meus 2 filhos têm laudo de autismo. E como você entrou no mundo literário? Como você pegou o gosto pela escrita, pela leitura? Eu sempre fui uma adolescente quietinha, que gostava de ler, e com 11 anos eu comecei a escrever. Eu escrevi todos os meus livros, todos os meus romances que eu tenho publicado, eles foram escritos na minha adolescência. Aí eu escrevi em caderninhos, daqueles de espirais, de escola mesmo, de lápis, aí depois eu apagava, era uma coisa bem manuscrita mesmo, eu tenho eles até hoje guardados. E quando, em maio de 2015, meu pai faleceu. E meu pai faleceu e bem naquele ano a gente obteve o laudo do Henrique, que é o meu filho mais velho. E eu não sei se foi isso assim que me despertou, porque dos 11 aos 17 eu escrevi, dos 17 em diante eu não escrevi mais. Ficaram 20 anos adormecidas as minhas histórias, guardadas, empoeiradas no sótão da minha mãe. E quando meu pai morreu ali, eu descobri o laudo do Henrique e foi um turbilhão de emoções, de coisas assim que eu precisei botar pra fora, eu acho, eu precisei externalizar. E foi quando eu comecei a escrever, no caso eu peguei minhas histórias e comecei a reescrevê-las, digitá-las, porque elas estavam todas no caderninho lá, tinha um caderno que eu guardava e eu abria e eu perdia as folhas, aí eu tinha que achar, porque eu numerava as páginas, como se eles fossem livros, né? Aí sorte disso, porque daí eu perdia todas as folhas, botava as páginas de volta, ia lá, digitava, e foi assim, foi o Idas e Vidas, que foi o primeiro, depois o Guerra de Emoções, e o Jogando com Amor, que foi o terceiro, né? Que foram os meus 3 romances que estão em e-book na Amazon, são esses 3. E é dessa forma, assim, eu comecei a escrever e voltei a escrever, só que de uma forma mais madura. As mesmas histórias, a essência é a mesma, se você pegar o caderninho lá, você vai ler. São os personagens, a história, o enredo, é tudo igual. O que eu fiz? Eu reinventei o modo de escrita, porque eu amadureci como pessoa também, né? Imagina, uma menina de 12 anos e uma mulher de 31, né? Que foi quando eu voltei a escrever. Então, eu tive muitas vivências que me ajudaram a amadurecer a minha escrita, né? E daí, dessa forma, também foi que nasceu As Aventuras Sensoriais de Theo, que foi que é o meu único livro escrito na vida adulta, né? Os meus outros 3, eles já tinham a essência deles criadas lá anos atrás. Então, dessa forma que ele veio, surgiu assim numa manhã que eu acordei, eu tava fazendo café, eu lembro como se fosse ontem, meu marido sentado na mesa ali, as crianças, e daí eu olhei pra ele e falei, vou escrever um livro. E comecei a falar do livro, daí ele só olhou pra mim. Então tá, então escreve. E foi assim, aí surgiu o Theo. E ele apoiou bastante? Sim, tanto que ele é uma pessoa que não lê. Meu marido não gosta de ler, não gostava de ler, né? Aí quando eu escrevi o Idas e Vidas, se for conversar com ele assim, ele vai dizer, não, é Idas e Vidas, é a história que ele mais gosta, assim. Ele leu, aí depois em seguida ele leu Guerra de Emoções também, e ele começou até procurar e-books na Amazon, assim, que eu tenho assinatura, né? E começou a baixar livros e falou, essa aqui é uma autora nacional, eu tô lendo essa história. E ele criou o gosto, assim, de literatura por causa das minhas histórias que ele começou a ler, né? Então você disse que tem 3 livros publicados em formato de e-book. Isso. E agora será lançado um formato físico, né? Como que se faz para lançar um livro em e-book e como que você conseguiu também para lançar o livro físico? Sim, o e-book é muito simples, né? Tem o site da Amazon, que ele é um site voltado mesmo para o autor, assim, que quer se autopublicar, né? Então tem lá os critérios que você preenche, você manda seu arquivo, manda capa e pronto, publicou. Aí, um livro físico, o Aventuras Sensoriais de Theo foi contemplado pelo projeto Sindec. Então, eu escrevi ele no final do ano passado
mandei tal, as informações que precisava e o Sindec daí patrocina, né? Então, foram escolhidos vários autores e o Theo estava incluso nesse projeto. Aí ele vai ser publicado totalmente pelo Sindec, né? E a literatura para ti, ela é um hobby ou você pretende que se torne uma profissão ou uma forma de ganhar alguma coisa a mais com isso? A princípio é um hobby. Como eu te expliquei, eu comecei a escrever ali em 2015 num ímpeto de estar colocando para fora tudo que eu vivi, assim, essas emoções que eu tive e afloraram de volta a minha vontade de escrever. Mas eu sou mãe de 2, né? Então terapia, natação, coisa arada, de manhã não tenho tempo para escrever, de tarde eu trabalho, eu sou professora da rede, então a tarde inteira com as crianças e à noite é correria, então eu vou dizer, eu vou escrever pouco. Então não vou conseguir ser aquela... Eu imagino por um tempo da minha vida, nessa fase que é mais tumultuada, eu não vou ser aquela escritora que consegue sentar e ficar 4 horas escrevendo, né? Então, quando eu tinha os meus livros, quando eu escrevi os meus livros em 2015, eram momentos bem curtinhos, assim, e eu já tinha eles, né? Então, a parte mais difícil, que é criar toda a trajetória da história, eu já tinha pronta. Então ali eu só inventava umas cenas, eu aumentava, diminuía e tal, então eu meio que reformatava eles. Então começar um livro do zero e demanda muito trabalho. Demanda trabalho, a tua cabeça ela fica em função daquilo, porque você dorme pensando nos seus personagens, você acorda pensando neles, você toma café pensando neles, eles estão ali, as pessoas estão conversando com você, você está olhando para as pessoas e você está vendo seu personagem falando com você, porque é muito forte, assim. Então a gente acaba entrando, mergulhando de uma forma que no momento a minha rotina não me permite. Eu quero ter esse momento, assim, talvez quando os meus filhos forem um pouco maiores, eu conseguir conciliar meio período só para escrita. Então eu vou poder publicar, vou poder realmente, porque metade não, 10% é você fazer o livro, né? O resto é você conseguir alguém para publicar, conseguir alguém para ler, que não adianta ter o livro, tá bom, tá aqui o livro, tem que ter gente para ler. Então tem que ter todo esse trabalho atrás que eu realmente nesse momento não tenho como abrir mão nem do meu emprego e nem quero abrir mão, né, da vida com os meus filhos, da rotina que eu levo com eles, né? Então é um prazer que eu tenho, tanto que no meu blog lá eu publico crônicas, que é uma coisa mais fácil para eu estar escrevendo, né? Porque aconteceu alguma coisa bem louca lá, vou lá escrever uma crônica, e a crônica ela começa, termina e pronto, não tem que dar continuidade nela, né? É diferente de um romance, que a hora que surge a ideia de um romance, eu sei que são meses ali eu e o romance, né? E o romance e a gente lá tentando fazer virar um livro, uma história legal, né? Anos, às vezes. Dependendo do personagem, o enredo, anos, é verdade. E você tem um blog, né, onde você publica crônicas. Isso. E com que frequência que ele... Agora ele tá meio abandonadinho. No início ali, porque assim que a gente descobriu o laudo do meu filho, eu fiz uma sequência de textos contando toda a nossa busca pelo laudo. Aí essa busca pelo laudo eu publiquei lá, então é bem sequencial toda essa... Tanto que geralmente quando eu converso com mães de autistas, assim, que eu tenho contato, eu converso com eles, quando eu descobri o laudo eu escrevi. Aí eles vão lá, eles leem a história. E depois são as crônicas bem casuais, assim, né? Na época do Natal, na época disso, naquilo, aconteceu alguma coisa. Aí é nessa forma, assim, que eu publico. Eu não tenho, assim, toda sexta-feira vai ter uma crônica lá. Não, isso eu não consigo conciliar no meu dia a dia, realmente, de ter essa rigidez, assim, não. Toda sexta eu vou sentar e vou escrever, não dá. Então, quando surge a ideia da crônica, eu vou lá, escrevo, publico e tá lá, né? Então, quem for hoje tem bastante coisa, mas tipo, as datas às vezes leva 2 meses para publicar de novo, depende das situações, assim, que surgem, né? Então, antes de falar um pouquinho mais sobre as aventuras sensoriais, você gostaria de nos explicar um pouco o enredo das suas obras antigas, onde elas se passam, os personagens,
O Idas e Vidas é um livro que é muito especial para mim, porque assim, ele foi uma forma que eu encontrei de me consolar pela perda do meu pai, né? Então, meu personagem vai ter o câncer, né? Meu pai faleceu de câncer. Então, o Idas e Vidas, ele tem uma pegada bem emotiva, assim, tanto que o meu sogro é uma pessoa que leu, assim, ele divulga pro pessoal, assim, e ele sempre fala, assim, que ele se emocionou muito, porque tem história de câncer na família, então vai pro lado emocional, né? E como eu falei, meu marido é o preferido dele. O Guerra de Emoções é o meu preferido. Não pode falar isso de filho, né? Não, mas o Guerra de Emoções, assim, foi o meu primeiro livro, entendeu? Então ele tem uma emoção a mais, assim. No início era No Amor e na Guerra, o nome dele. E surgiu, ele é um medieval, ele não tem nada a ver com os outros dois, são contemporâneos, né? E ele tem toda uma questão que eu era muito apaixonada na adolescência de espada, de príncipe, de princesa, né? Então, toda adolescente gosta dessas coisas, assim, e eu curti, assim. E o Guerra de Emoções surgiu dessa forma, assim, né? Um romance medieval. E o Jogando com Amor é um livro que eu também, nossa, eu gosto muito. Ele tinha uma linha lá na minha época, quando eu escrevi, e ele, assim, eu reinventei completamente. Eu pensei assim, não, esse eu vou trazer pra capoeira. E daí eu fui atrás até do Mestre Sombra, que é um mestre de capoeira, assim, muito legal, assim. E eu fui conversar com ele. Eu falei, Mestre Sombra, tem uma história de um romance, sim, né, bem maluca. Eu fui lá na roda de capoeira que ele tava. E eu queria conversar contigo, assim, porque eu não jogo capoeira, nunca participei de aula de capoeira, mas eu quero escrever, eu quero sentir a capoeira pra botar no meu romance. E ele me falou, assim, tanto que eu perdi a autorização dele, ele falou, nossa, tem o Mestre Sombra na história, que é o mestre do Cício, que é o personagem principal, e a maioria das coisas que o Mestre Sombra na minha história fala é o que o Mestre Sombra de verdade fez numa entrevista bem pessoal, a gente lá na Praça da Bandeira lá, e eu escrevendo no caderninho as ideias que ele falava, assim, dizia o que você sente quando você joga capoeira e tal, e ele falando assim, e ele tem uma sabedoria muito grande, né, então, nossa, ele agregou muito na minha história, e seriam esses três mesmo, que eles são os três que eu tenho publicados, né, os 3 romances. E agora sobre as aventuras sensoriais. Pode falar tudo que você... Toda vez que eu falo das aventuras sensoriais, até eu dou um suspiro. Não, porque realmente, assim, ele vai ser, acho que é a realização de um sonho, né, físico, apesar de que os outros já estão no mundo virtual, né, o pessoal tá lendo, eu tenho, né, feedback da galera que lê. Mas esse vai ser físico, né? Então eu vou lançar ele, eu vou pegar ele na mão, vou cheirar. E ele é a nossa vida, né? Todas as histórias são 4 histórias que ele contempla. E são histórias verídicas da nossa família. Eu mudei os nomes só que o Theo é o meu filho, né? O Henrique, que na época nós tínhamos só o laudo dele, quando eu era bebê. A minha família toda participa, né? Daí tem uma história que o vovô foi pro céu, que é a morte do meu pai. E é tudo como aconteceu, né? Eu não mudei nada, eu só fiz de uma forma assim que... procurando ao máximo me colocar no lugar do Henrique, para ver o que ele sentia, como que ele estava sentindo aquelas sensações, porque o Henrique tem autismo, né, é síndrome de Asperger dele, mas é autismo, e ele tem um sensorial muito aflorado, né, tem autistas que não tem tanto, o meu Henrique tem, então ele sente muitos cheiros, ele sente a sola do pé, ele não consegue ficar sem meia, ele se desorganiza, assim, ele fica nervoso, ele também tem frio, ele não fica sem camisa, então quando tem uma cena lá que o Theo não quer tirar a camisa nem na praia, o Henrique não tira a camisa na praia, então
A gente, antes de ter o laudo de autismo, a gente pegava e... vai tirar a camisa. Aí depois que a gente obteve o laudo, a gente consegue compreender. Não, aquilo ali faz mal pra ele. Então a gente vai procurar os subterfúgios. Aí eu vou comprar uma camisa de praia pra ninguém falar nada. Porque na verdade a gente tem que aprender a lidar com o filho da gente, das dificuldades dele, o que ele precisa, sem se preocupar com o entorno. Porque enquanto eu escutava o entorno, eu ficava perdida. Que aí um chegava aqui porque meu filho é assim, só que o filho dele é neurotípico. Então o filho dele não tem as características do meu que tem autismo. Então eu não tenho que escutar dos filhos, nem do filho com autismo de outro. Porque o filho com autismo de outro não tem as características do meu. Então, nas aventuras sensoriais de Theo, eu procurei assim externalizar bem como que ele reage com essas questões mesmo do sensorial, que é bem dizer, o foco da história, né? E sobre como ele foi concebido em si, né? Sobre como a situação, né, que você criou ele, você chegou a comentar um pouco, mas quanto à ilustração, quanto à editora... Porque como foi pelo Sindec, na época do projeto Sindec, eu nunca tinha mandado, eu procurei o Jura Ruda, que é da editora Areia, para ele fazer o projeto para mim. Foi ele que editou, né, digitou todo o projeto, criou tudo e mandou para o Sindec. Aí, quando voltou, daí ele já ficou como meu editor, né? Então, ele que foi atrás da Micheline, que é a ilustradora, né? Ele que organizou tudo, ele só me chamava assim pra, olha aqui, não sei o quê, porque ele já tá no ramo, né? Porque eu precisava dar o meu sim, se eu tava achando legal, ele me chamava pra ver, né? Mas ele que encabeçou mesmo a questão de edição, de papel, ele disse, esse aqui é melhor, esse tamanho e tal. Eu falei, beleza. Né? Entendi. Porque ele já tem muitos livros publicados, né? Então, eu preciso confiar nele, né? Você com a Micheline chegaram a comentar, a conversar sobre como seriam feitas as ilustrações? Sim, nós tivemos um encontro. Eu, inclusive, fiz questão de levar o Henrique, que eu falei pra ela, assim, que eu queria muito que ela tentasse captar a essência ali pro livro ter aquela pegada, assim, remete ao verdadeiro. Então, vamos ter essa ponte, né? E ela realmente, assim, eu falo pra ela, nossa, você é a segunda mãe do Theo, porque eu criei, né, o Theo com as histórias, né, reescrevi as histórias, e ela criou ele fisicamente, né, então o personagem ficou lindo, todo o desenho ficou lindo, ficou tudo legal, assim, eu percebi, assim, que ela viveu mesmo a história, tanto que ela até comentou comigo, quando ela me mandou o livro pronto lá, ela falou assim que ela se emocionou no final, assim, aquela sensação de, acabou, agora eu não tenho mais o Theo pra desenhar, e foi bem legal, nossa, foi muito bacana, dá pra perceber, assim, que ela colocou tudo de bom, assim, que ela tem de dentro dela, ela colocou ali nas ilustrações, assim, ela realmente viveu a história. Fale sobre o lançamento do livro? Sim, o lançamento vai ser esse sábado próximo, dia 12, às 10 horas da manhã, na Livraria Página, ali no centro. Aí vão ter os livros disponíveis para venda e eu vou estar lá durante o período autografando, né? Quem comparecer, quiser participar. Fica o convite. O link para o evento está na descrição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, também temos o link da postagem no blog e o link dos outros livros que ela tem publicado na Amazon. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.